a vida nos Salmos. O que os Salmos dizem para nós? Como aplicar essas expressões poéticas dos sentimentos de pessoas como nós à nossa vida? Como fazer isso? Nós temos visto alguns temas, e por meio desses temas a gente consegue uma identificação maior entre aquilo que o salmista está dizendo e a realidade que estamos vivendo. Vimos, por exemplo, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, e hoje começaremos 3 aspectos da misericórdia de Deus. Quando começamos a procurar essa relação temática dos Salmos, inclusive o Anderson me ajudou nisso, nós vimos que são 150 salmos, Nós vimos que havia alguns temas que eram muito privilegiados nos salmos. Adoração, por exemplo, é um deles. Mas a misericórdia é também um dos que mais suscita essa resposta das pessoas, dos seus autores, que são pessoas como nós, ou foram pessoas como nós, a forma como eles se expressam nos salmos. Mas o que você entende por misericórdia? Pensa um pouquinho nisso. Misericórdia. Hoje pela manhã, pastor Maurício, da Igreja Batista lá da Urca, esteve aqui compartilhando conosco uma visão da misericórdia de Deus. Eu comentei com ele que estávamos nessa série. Ele falou que amava os salmos e que seria ótimo para ele trazer uma mensagem nesse sentido. E realmente, o que significa a misericórdia? Ele explicou a diferença entre misericórdia e graça. É uma explicação comum, que acredito que todos já tenham ouvido aqui. Misericórdia é quando a autoridade, que tem o poder para agir segundo as suas atitudes, não te dá o que você merece. Você merece. Nós merecemos a morte. Terrível ouvir um negócio desse, não é? Mas é o que a Bíblia nos mostra. Porque nós nascemos afastados de Deus, que é a fonte da vida eterna. É óbvio que eu não estou me referindo à morte física, estou me referindo à morte espiritual, que é o relacionamento, a vida espiritual, o relacionamento com Deus. A morte espiritual é não se relacionar com Deus. Misericórdia, portanto, é não dar para a gente o que a gente merece. E graça é nos dar o que a gente não merece. A salvação. Aleluia. Hoje pela manhã vimos isso. Se você for ao dicionário, você verá que há sentidos complementares a essa palavra, esse substantivo, misericórdia. Por exemplo, compaixão, piedade, perdão. E justamente, nós vimos que havia tantos salmos sobre esse assunto, que foi possível nós separarmos esses salmos em 3 assuntos. Dentro da misericórdia, nós vamos falar sobre justamente o perdão de Deus por nós, que é um fruto da misericórdia dele. Nós vamos falar sobre o livramento de Deus, quando nós nos encontramos em situações dificílimas, quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E também veremos a esperança. Porque quando o Senhor age com misericórdia nas nossas vidas, se desenvolve sobrenaturalmente em nós uma esperança que não tem explicação humana. E apesar dessa situação que eu estou, de
quase afônico e tossindo muito, eu não quis passar essa mensagem. Eu quis apresentá-la para vocês. Porque enquanto eu estava preparando, ela falou muito ao meu coração. O perdão de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser, acompanhe na sua Bíblia. E nós veremos o que a própria Bíblia diz que é misericórdia. Ao invés de irmos ao dicionário ou à cultura popular, vamos à Bíblia. E nós vemos aqui em Êxodo 34, Moisés se referindo a Deus, num momento em que ele teve um encontro com Deus no alto do monte. Vamos ler juntos? Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Isso é misericórdia. O nosso Deus, Ele é misericordioso porque Ele nos perdoa. Ele nos perdoa naquilo que a gente faz de errado. Isso é maravilhoso demais. Perdão para as nossas falhas, livramento dos nossos apuros, esperança apesar dos desafios, os três aspectos da misericórdia que nós veremos. Agora, vamos para Salmos. Afinal de contas, é a base da nossa busca pela direção de Deus na sua palavra. É assustador. Salmo 6, versículos 1 a 4. É um salmo de Davi. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Olha o clamor de Davi, que coisa linda. É esse o clamor que nós devemos fazer quando nos sentimos afastados de Deus. E quem nunca aqui se sentiu desfalecendo, tremendo diante dessa possibilidade de vir a ser disciplinado pelo Senhor? Quem aqui? Mas, e aí eu quero trazer uma passagem que é muito cara para mim, ela é muito significativa para mim. Lamentações 3, 19 a 24. Para quem já leu esse livro, sabe que esse livro arrebenta com a esperança de qualquer um, né? Ele é um livro muito pesado. Mas vejam a pérola que Deus nos apresenta a partir do profeta Jeremias. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembre-me bem disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim. Muito parecido com o que acabamos de ler no Salmo 6 de Davi. Todavia, eu amo quando vem um todavia desse. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aleluia. Está ruim? Pode ser que esteja. Mas não vamos olhar para as circunstâncias, não são elas que nos dominam. Vamos olhar para o Deus, Criador,
todo-poderoso. E quando olhamos para Ele, como acabamos de ver aqui, quando nos lembramos dele, nós voltamos a ter esperança. Por causa de quem Ele é, um Deus misericordioso, pronto para perdoar. Versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vejam como Jeremias ele está usando os mesmos termos, as mesmas palavras, ou palavras que expressam as mesmas emoções de Davi. São as nossas emoções. É como nós nos sentimos, quando nos sentimos perdidos, quando sentimos que o mundo está caindo em cima da gente. Sim, não merecemos nada do Senhor, mas na misericórdia dEle, Ele vem em seu socorro. Digo a mim mesmo, versículo 24, a minha porção é o Senhor, portanto, nele, porém, porei a minha esperança. É nele, é no Senhor, na misericórdia do Senhor, na natureza fantástica, incompreensível de Deus, que nós devemos depositar a nossa esperança. E assim nós somos renovados. E a esperança edifica a felicidade. Felicidade no meio disso tudo? Sim, vejam Salmo 32, outro poema de Davi. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de mim o meu pecado, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aleluia. Olha, Davi realmente, um homem que experimentou o ápice e a fuga, o tudo e o nada. Um homem que pecou feio, mais de uma vez. Mas um homem como nós. Aí eu lhe pergunto, acabamos de ouvir esse clamor de Davi, esse reconhecimento dele de que enquanto ele escondia o seu pecado, ele estava definhando. Mas que quando ele reconheceu o seu pecado, se apresentou diante de Deus em busca da misericórdia e do perdão de Deus, ele foi perdoado e ele foi restaurado. Portanto, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados e curados. Aí eu lhe pergunto, a aplicação bem prática disso que a gente está vendo. Você tem o hábito de reconhecer sua culpa diante de Deus? De reconhecer o que você fez errado naquele dia? Isso é fundamental, gente. Se nós não nos apresentamos diante de Deus numa autoanálise sincera, Senhor,
E eu não deveria ter dito isso. Perdoa, Senhor. É isso. Se você não faz, vai se acumulando. Vai se acumulando. A opção a se apresentar diante de Deus, reconhecer seu erro e pedir perdão, a opção é definhar. É o que estava acontecendo com Davi. Ele falou: enquanto eu não reconheci o meu pecado, eu estava definhando. E a gente definha mesmo. Porque o afastamento de Deus é o afastamento da fonte da vida. Diante disso, o que fazer? Aí, vamos ao Salmo 86. Ainda de Davi, só que agora sob a forma de oração. Uma oração davídica. Vamos ver o que Davi nos orienta a fazer em busca da misericórdia do Senhor. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Alegra o coração do Teu servo, pois a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Sim, o nosso Senhor está pronto para responder, para vir ao nosso encontro em resposta ao nosso clamor, porque Ele é bondoso, Ele é perdoador, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém morra. Isso é a coisa mais maravilhosa do nosso Deus. A gente não merece esse amor, mas Ele nos ama dessa forma. Fantástico isso. Temos que invocar o Senhor. Temos que invocar. Ele é rico em graça para aqueles que o invocam. Então eu quero quebrar o meu protocolo aqui e vamos orar agora. Não terminou ainda não. Mas agora eu quero que nós invoquemos o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Com as suas próprias palavras, fique muito à vontade para invocar o nome do Senhor. Pai amado, eu aqui junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, eu invoco o Teu nome, Senhor. Eu invoco o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. É o Teu nome que eu clamo, Senhor. Importa as circunstâncias que estejamos vivendo, nenhuma delas é superior ao Teu poder e ao Teu amor por nós. Misericórdia, Senhor. Sim, misericórdia. Vem, meu Pai. Vem ao nosso encontro. Ao encontro de cada um aqui. Cada um dos Teus filhos que está se sentindo angustiado, que está se sentindo desfalecendo. Não permita que a sua relação com Deus seja quebrada. Invoque o nome do Senhor. Clame pelo nome do Senhor e você será salvo. Pode se sentar. E diante disso, Salmo 90. Gente, esse salmo, finalmente um salmo que não é de Davi hoje. Esse salmo é de Moisés. Talvez um dos salmos mais antigos do Saltério. É uma oração de Moisés. O primeiro texto que vimos foi um texto de Moisés, em Êxodo. E esse será um outro texto. Vejam a poesia do Salmo 90. Vejam como ele reflete a nossa existência. Revigorados pela ação do Espírito,
nós podemos agora caminhar por esse salmo com esperança e com alegria. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Gente, que oração maravilhosa. Ela fala da vida, do passar do tempo, das circunstâncias que são mais poderosas do que nós, que nos levam como uma correnteza. Nos falam que o poder de Deus é para ser respeitado, temido, mas que há um poder em Deus, que é a própria essência de Deus, que é o amor. O amor que Ele tem por você. Você pode dizer isso para si mesmo, e nas suas orações, no seu clamor a Deus, você pode dizer isso para o Senhor também. Eu creio que o Senhor me ama. Você crê? Eu creio que o Senhor me ama, apesar de quem eu sou, apesar dos meus erros, das minhas falhas, das minhas inconsequências. Mas Deus me ama. Ele escolheu me amar. A questão é, você se deixa ser amado por Deus? Porque Ele não vai obrigar você a ser amado por Ele, não. Ele te respeita. Se você não quiser ser amado por Deus, Ele vai respeitar. O que você quer? Como você quer viver a sua vida? Nós acabamos de ver aqui vários salmos e outros trechos da Bíblia que nos mostram um Deus que é justo, mas que é misericordioso, tardio em se irar, pronto a se arrepender, pronto a te perdoar. Esse é o nosso Deus. Você se identifica com essa oração de Moisés, que acabamos de ler? Eu me identifico profundamente. Eu olho para a minha vida, agora perto dos 60, e vejo quanta coisa já passou. E não adianta ficar olhando para trás, não vai voltar. Os cabelos não vão voltar. Mas o amor de Deus se renova, como sua misericórdia a cada manhã. Concluindo,
dentre tantos temas abordados pelos autores dos Salmos, a misericórdia de Deus é um dos mais significativos para a nossa experiência de vida, diária, constante. É um tema tão amplo que pode ser subdividido em três abordagens diferentes sobre a misericórdia de Deus. Diferentes, mas complementares. Perdão, que acabamos de ver, livramento e esperança. Aleluia. Hoje, vimos como a nossa culpa pode, sim, nos levar a definhar, mas que encontramos o perdão do Senhor quando o invocamos, para que tenha misericórdia de nós. Dessa forma, podemos nos identificar com a oração de Moisés e ficar cheios de alegria, apesar das circunstâncias. Mesmo se estivermos passando por um vale sombrio e tenebroso, como Davi colocou lá no Salmo 23, nós ficamos em paz porque sabemos que não estamos sozinhos. Ele está conosco, nos protegendo e nos sustentando. Deus não prometeu nos livrar dos problemas. Ele nos prometeu nos capacitar a resolvê-los. Deus não nos prometeu que não teríamos problemas na vida, mas Ele, nas próprias palavras de Jesus, disse, para termos bom ânimo. No mundo, passaremos por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, que você desenvolva o hábito de ler os Salmos em busca de direção para a sua vida, em busca de uma identificação com a situação que aquele salmista está vivendo e qual foi a solução que ele encontrou. Aplique a sua vida a isso. Hoje, vimos isso, clame ao Senhor. Para que definhar? O nosso Deus é perdoador. E eu concluo, efetivamente, com outra das minhas passagens favoritas, que tenho certeza que todos aqui já ouviram, porque eu a cito várias vezes. Ezequiel 33:11. Eu decorei com facilidade esse número, porque ele faz parte do meu número de identificação na Marinha. 33:11. Vejam as palavras de Deus a Ezequiel. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, por que iriam morrer, ó nação de Israel? Deus não vai te arrancar do caminho mau. Ele vai deixar você ir pelo caminho mau, se você assim escolher. Mas Deus, está clamando a você para você voltar. Quando você se perder, em vez de continuar em frente e se perder ainda mais, olha onde você caiu e volta para lá. Recomendação de Jesus numa das cartas do Apocalipse. Veja onde você caiu, volte ao seu primeiro amor. E aqui nós temos o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus do Antigo Testamento, é o nosso Deus. Ele não mudou do Antigo para o Novo, é o mesmo Deus. O aspecto que a gente enxerga dele é diferente, mas é o mesmo Deus. Um Deus que diz que não quer a morte do ímpio. Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Nosso Deus não é sádico. Nosso Deus é misericordioso. E se você tem alguma dificuldade para
Em primeiro lugar, reconhecer as suas questões que precisam de perdão. E, em segundo lugar, acreditar que Deus possa vir ao seu encontro e transformar a sua vida. Eu quero orar de novo com você. Eu vou pedir para você ficar de pé de novo. Falei que hoje ia ser diferente. Quem aqui quer que o Espírito Santo o direcione na sua caminhada? Quem? Faz um sinal para mim aí. Pai amado, o Senhor está vendo esses braços que estão elevados. São pessoas que clamam a Ti agora para receber a porção adequada do Teu Espírito. Sentir a presença do Teu Espírito. Perceber a transformação que acontece dentro de si. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito então venha poderosamente sobre cada um de nós aqui, para nos ajudar a compreender a Tua vontade para a nossa vida, para nos ajudar a nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.